O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda nesse processo, dia após dia, de santificação. A liturgia, em especial o sacrifício da Santa Missa, Deus vai nos dando, nos indicando o caminho que devemos seguir para nos santificar e ganharmos o céu, ou melhor, ganharmos o céu para vivermos com Deus. E nós estamos nesse capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus foi interrogado por um jovem. Nós damos o nome do jovem rico porque ninguém sabe o nome desse jovem. Não foi revelado o nome dele, até mesmo para que nós possamos nos colocar diante desse jovem, ou melhor, nos colocarmos no lugar desse jovem. E a pergunta dele foi essa: o que devo fazer para entrar no reino dos céus, para ganhar o céu? E Jesus disse: é só você praticar os mandamentos. Ele disse: isso aí eu já faço. E aí Jesus foi elencando os mandamentos. Aí ele disse: isso aí eu já faço. Aí Jesus disse para ele: falta-te apenas uma coisa, vai e vende todos os bens que você tem, o dinheiro que você tem, dá para os pobres e me siga. E ali disse que o jovem se entristeceu e foi embora porque ele era apegado ao dinheiro, apegado à sua riqueza. Então Jesus, olhando aquele homem, indo embora, aí Jesus disse: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Causa um desconforto para as pessoas que são ricas, essa palavra. Dificilmente, dizer os santos padres, não quer dizer que não entrará. Então, alguns ricos que são apegados
ao dinheiro, que não tem Jesus como Senhor, que não pratica caridade, que vive como um avarento, só pensa em si, acumula riquezas para si. Sim, esses daí dificilmente entrarão no reino dos céus, mas não são os ricos que não entrarão. Ainda mais que hoje há um exagero por parte de muitos das autoridades da igreja que estão canonizando os pobres. Tudo é pobre. O pobre é isso, o pobre é aquilo. Então é como se só os pobres entrassem no céu. Mas um pobre que não segue os mandamentos vai entrar no reino dos céus? Um pobre que não se santifica pelos sacramentos e não quer viver os sacramentos, não vive uma vida sacramental, não é casado na igreja. Um pobre que não vai na missa, que não se confessa, como é que vai? Eu estou falando aqui o pobre, mas pode ser também o rico. O rico também que não é casado na igreja, que não pratica caridade, que não participa da missa, não comunga, não confessa, não vai. E aqui é bonito porque nas bem-aventuranças, Jesus ele deixa bem claro: bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seriam esses pobres de espírito? São aqueles que não têm apego material e vivem a vida dele voltado para Deus. Esses são os pobres desapegados. Então, um rico que é desapegado das coisas materiais e ele se apega somente em Deus, então ele é pobre, embora materialmente ele tenha muitas coisas, mas ele é pobre. Como um pobre materialmente e que não é apegado, porque tem pobre apegado aos bens materiais. Então, o pobre desapegado dos bens materiais e que tem como seu apego Deus, ele é pobre de espírito. Então, isso aqui precisa, meus irmãos, ficar bem claro, para nós não causarmos esse constrangimento com que só os ricos os ricos são demonizados, os ricos estão condenados, os pobres estão canonizados, os pobres herdarão o reino dos céus. Não é bem assim, não. Bem, uma vez que isso deve ter ficado bem claro, você entendeu? Hoje, a igreja comemora a memória facultativa de um rei. Olha bem, esse rei, você já viu algum rei pobre? Os reis são ricos. O nome dele é Volk. Mas depois que ele foi batizado, o nome dele passou a ser Estevão. Então, Santo Estevão da Hungria. Santo Estevão da Hungria, ele foi casado com a rainha Gisele e teve um filho, pelo menos é o que percebe. Não sei se teve outros filhos a mais, mas teve um filho também chamado Américo. Todos os três no caminho da santidade. Santo Estevão foi canonizado no ano de 1083 por São Gregório VII. O seu filho Américo também foi canonizado, mas não foi na mesma data, né? Não encontrei
na vida em que ano foi que ele foi canonizado, mas ele é santo também. E a rainha Gisele, ela é beata. Ainda não foi canonizada, mas já é santa, ela é beata. Uma família inteira de ricos. O rei, a rainha, provavelmente o príncipe ali, o Estevão. Mas como foi que Santo Estevão, ele se tornou santo? O que levou ele à santidade? Santo Estevão, ele era desapegado. Ele usava das riquezas do seu reinado para o bem da igreja, para o bem dos pobres. Está vendo aí? O desapegado. Um rico. Ele fundou muitos mosteiros e espalhou muitas igrejas no reinado dele, na medida que as paróquias, as dioceses iam crescendo. Ele era o primeiro a mandar construir as igrejas. Ele pedia que as igrejas fossem construídas. Ele era um homem muito caridoso e generoso. Ele fundou hospitais, asilos e muitas creches para a população pobre. Ele tinha um amor muito grande para com os pobres, principalmente os doentes. Ele tinha uma humildade muito grande. Ele fazia questão de tratar pessoalmente dos doentes, principalmente aqueles mais pestilentos, aqueles mais desprezados. Era ele estava lá cuidando. Ele era um rei muito assim diplomático, então ele conseguiu consolidar as relações com os países vizinhos. Isso lá na Hungria. Ele tinha uma grande devoção a Nossa Senhora. É incrível como os grandes devotos de Nossa Senhora, eles geralmente morrem ali, bem nas proximidades das festas de Nossa Senhora. Por exemplo, o Santo Estevão, ele morreu no dia 15 de agosto de 1038. 15 de agosto. Lembremos que ontem foi o dia da Assunção de Nossa Senhora. Nós aqui no Brasil, não celebramos, vamos celebrar no próximo domingo, porque a Santa Sé pediu que essa celebração, que é tão importante para nós, pudesse ser celebrada no domingo, para que todos nós católicos pudéssemos participar. Mas, enfim, ontem foi o dia da Assunção de Nossa Senhora. Então, no dia em que se comemorava a Assunção de Nossa Senhora, foi o dia que Santo Estevão, ele morreu. Olha só. Mas como a celebração da Assunção de Nossa Senhora é a celebração por excelência, a igreja achou por melhor comemorar a vida, a entrada de Santo Estevão na eternidade, no céu, no dia 16 de agosto, por isso que nós estamos celebrando no dia de hoje. Um homem muito devoto de Nossa Senhora, da Eucaristia, participava da missa, tinha uma vida de oração constante, rezava pelo seu reinado, rezava para que os países que estavam em guerra pudessem acabar com a guerra. O desejo dele é que todo o reinado dele se tornasse cristão. E isso foi acontecendo porque o pai dele queria que isso acontecesse, mas o pai dele não conseguiu ver com os próprios olhos. Ele conseguiu. Quando ele começou o reinado dele, o pessoal era pagão, adorava deuses, os deuses pagãos. E ele conseguiu fazer com que todas essas pessoas se tornassem cristãs. Vocês estão vendo aí? Quando Jesus agora, eu fiz questão de contar isso,
essa história para vocês entenderem, né, que os ricos, para não ficarem constrangidos agora, os ricos vão ficar constrangidos mesmo se realmente não praticam a caridade, não fazem o bem, não vivem uma vida com Deus. Realmente isso aí é para qualquer um, é para pobre e rico. Pobre e rico que não leva uma vida com Deus, não quer saber de Deus, não se batizou, não quer levar uma vida santa, não se confessa, não pratica o bem por amor a Deus. Pobre e rico não se salva, não. Jesus quis apenas mostrar dentro dessa particularidade em relação a esse jovem, que ele, na hora que Jesus disse, deixa tudo para ficar comigo, aí ele se entristeceu e foi embora. Jesus disse, realmente é difícil, muitos ricos não entrarão no reino dos céus, muitos, mas lembremos também que muitos pobres não entrarão se levarem uma vida errada. E aí, prosseguindo o evangelho, né, Pedro diz, nós deixamos tudo. Me parece que São João Crisóstomo fala o seguinte, que o que foi que Pedro deixou? Umas redes, uns anzóis lá, umas varas de pescar. Para ele, tá vendo? Isso era tudo. Era o ganha-pão dele, a confiança dele. Aí ele disse, então, nós deixamos tudo, que é que nós vamos ganhar em troca? Aí Jesus disse, aqueles que deixarem pai, mãe, filhos, campo, casa, melão, receberão 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então, meus irmãos, aqui, o importante é que deve ficar no nosso coração é isso. Que a nossa recompensa é o próprio Deus. A vida eterna, meus irmãos, é a vida com Deus. Se nós vivermos uma vida santa, desapegados, o Concílio Vaticano II mesmo explica isso, dizendo que todo mundo é chamado à santidade, a viver a santidade no seu próprio estado de vida. Então, quem é casado é chamado a viver a santidade como casado. Quem é sacerdote, religioso, as religiosas, os bispos, são chamados a viver a santidade dentro do seu estado de vida. Embora não seja um estado de vida ou ser solteiro, mas aqueles que acabaram vivendo, estão vivendo essa situação, deve ser santo ali como solteiro, numa vida dedicada, de santidade, até sem ficar desassossegado, impaciente, até esperando para ver se casa ou não. Mas se não conseguir casar, vai levar uma vida santa, essa vida com Deus. E aí, se desapegando das coisas deste mundo, ganharemos o céu, a vida eterna. É interessante que São Marcos, ele traz um detalhe nessa passagem, quando diz que vai ganhar 100 vezes mais, ele diz assim, com perseguição, né? A vida eterna, mas com muita perseguição, porque ser santo nesse mundo não é fácil, e ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Viver a santidade não é algo muito fácil, não é. Mas aqueles que perseverarem até o fim, como Jesus falou, serão salvos. Então a nossa herança, meus irmãos, é Deus. Nós que fomos batizados, nos tornamos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo e teremos como herança a vida eterna com Deus.
É indescritível, meus irmãos, a vida eterna com Deus. É indescritível, não temos palavras. Só indo para lá. Quando nós formos para lá, nós vamos entender o que significa a visão beatífica. Quando nós formos para lá, nós entenderemos o que é a vida com Deus, viver com Deus. Então vamos ser santos, meus irmãos. Vamos ser santos. Vamos fazer justamente aquilo que Jesus falou. Se queres ser perfeitos, vende tudo, dá tudo e me siga. Vamos ser santos. Vamos ser santos como Santo Estevão. Vamos ser santos como a sua esposa, a rainha Gisele. Vamos ser santos como os filhos deles, o Santo Américo. Vamos ser santos e vamos contemplar a face de Deus junto com Nossa Senhora, os anjos e os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.